Recentemente, a liberdade de expressão voltou a ser discutida. Dois casos repercutiram nas redes sociais. O primeiro envolve o ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, Maurício Souza, que foi demitido do Minas Tênis Clube após uma série de comentários sobre a nova história em quadrinhos do Superman, na qual o personagem é retratado como bissexual. O segundo caso envolve o apresentador Monark, que questionou nas redes sociais se ter uma opinião racista é considerado crime. Seu podcast, um dos maiores do país, perdeu um grande patrocínio após a manifestação do apresentador no Twitter. Afinal, o que é liberdade de expressão? Até que ponto a fala de uma pessoa pode ser considerada somente uma opinião? Este é o tema do Se Liga de hoje e para discutir sobre este tema vamos conversar com a socióloga Lidiane Maciel. Olá, Lidiane, tudo bem? Para a gente iniciar a discussão, o que pode ser definido como liberdade de expressão e por que é um direito fundamental? Olá a todos, todes e todes, né? Todos, todas e todes. É um tema bastante complexo, né? É um tema que envolve aí uma historicidade de processo. Então, a liberdade de expressão é uma garantia, né? Um fundamento de um Estado democrático. Né? E nesse Estado democrático, nós dizemos que é um Estado democrático de direitos. Né? Então, assim, a liberdade de expressão garante a possibilidade do sujeito agir ativamente ou de maneira participativa nessa realidade social, então, aberta. Né? É um fundamento que parte das reflexões, enfim, né, históricas, filosóficas, sociais, que levaram, né, aí o surgimento de uma corrente, né, a corrente dos iluministas, que, enfim, né, levou a grandes revoluções e que, de fato, chega até nós aqui, né, no século XXI, muitas vezes de uma maneira um pouco deturpada, né? As pessoas confundem o próprio conceito de liberdade, pensando que a liberdade significa fazer tudo aquilo que vem à cabeça, né? De dizer tudo aquilo que pensa. E não necessariamente é assim, né? Nós temos uma Constituição Federal que afirma, então, uma sociedade solidária e que respeita os direitos do outro. Né? Então, acho que para o início de papo aqui, né, a gente poderia pensar a liberdade como uma condição fundamental numa democracia participativa e que coloca o sujeito frente à realidade. E, bom, esses dois casos que eu mencionei no início do programa, eles repercutiram muito nessas últimas semanas, inclusive eu acredito que você tenha visto na internet. Uhum. E a pergunta que veio à tona é: quais são os limites da liberdade de expressão? Uhum. Uhum. Os limites, eu acho que a gente pode considerar a nossa própria Constituição Federal, né? Então, o nosso artigo 5 da Constituição Federal há, né, essa expressão de que, né, da possibilidade de você falar, desde que não mantenha aí um anonimato e que você seja responsável pelo aquilo que você coloca, né? Porque eu tenho aí até mesmo que os juristas chamam de colisão de princípios constitucionais, né? Porque como lidar, então, com essa ideia da liberdade de expressão versus a dignidade humana? Então, se a sua expressão, se a sua fala, se a sua participação social, né, digamos assim, que eu falava muito da democracia, né, se a sua participação social, se a sua narrativa fere a dignidade humana, você pode estar aí cometendo um crime, sim. Então, acho que a gente pode avaliar os limites a partir da nossa própria Constituição, que vai reafirmar princípios filosóficos ainda do século XVIII, né? Enfim, que colocava justamente aquele princípio, né? A minha liberdade vai até onde inicia esse outro, né? Essa liberdade desse outro. Sim, e inclusive um dos maiores argumentos que a gente vê é a pessoa falando que na verdade é a opinião dela, né? Inclusive no caso do apresentador Monark mesmo, que disse que perguntou se ter uma opinião racista é considerado um crime.
Então, professora, qual a diferença entre uma opinião sobre determinado assunto e um preconceito? Olha só que interessante, né? Todos nós temos opiniões, né? Basicamente, essas opiniões elas são formadas como, né? Elas são formadas pela nossa socialização, seja ali, né, a nossa socialização familiar, a nossa socialização que parte de instituições, por exemplo, escolares, e hoje a gente vê muito as mídias sociais, né, a imprensa, como formadora de opinião, né? Então, assim, vamos pensar juntos, né? Uma opinião, ela carrega assim uma série de preconceitos, né? Ou seja, pré-concepções em relação àquilo que eu estou falando, né? Que se diferencia de um senso, evidentemente, elaborado, né? Quando você vai partir, por exemplo, para o ramo das pesquisas científicas, né? Então, normalmente, os preconceitos, eles são formados dentro desse quadro opinativo, né, construído a partir de um senso não elaborado. Né? Normalmente, né, nós temos também preconceitos que surgem de senso elaborado, né, de uma elaboração até mesmo teórica. Quando você vê mesmo os crimes de ódio cometidos no nazismo, que tinha fundamentos até mesmo filosóficos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa nossa fala para entender, para perceber ou não se ela está atingindo os nossos princípios constitucionais que prezam sim pela dignidade humana, né? Pelo respeito em relação ao outro. E você, como você citou, né, sobre os formadores de opinião, a gente vê hoje em dia que com a internet essas pessoas têm muito poder. E qual seria o peso, os impactos dos discursos dessas pessoas? Acho que o impacto dos discursos é a morte, né? E eu estou falando da morte aqui num sentido um pouco maior, né? Não somente a morte física, mas esses formadores de opinião que geram esses conflitos de narrativas, que valoriza isso que você colocava no início, né? Dos preconceitos, né? Enfim, eles marcam negativamente, psicologicamente, as pessoas que o acompanham. Então, os impactos sociais são imensos, né? Então, assim, você vê que cada dia mais a gente tem adolescentes adoecidos, né? Pessoas, no geral, adoecidas, porque nós, enquanto sujeitos, somos formados por discursos, né? A palavra vem antes da ação. Então, nós precisamos ter responsabilidades em relação àquilo que dissemos, né? Sempre. Sim, e indo um pouco para o lado da legislação, da Constituição, em 2019, a LGBTfobia foi legalmente considerada um crime, equiparada ao racismo, que relativamente também pode ser considerado algo recente. O que a gente vê é que muitas vezes a pessoa que comete esse crime, ela não responde criminalmente. Então, no caso, quando um crime é viralizado, acontece toda um cancelamento, ela pode perder patrocínio, pode perder emprego, mas na sua visão, existe uma falha na legislação? Eu acho que não existe uma falha na legislação. Nós somos muito bons em fazer aí leis, né? Eu acho que a gente tem um problema vinculado a essas instituições que fazem as leis serem cumpridas, não é? Então eu tenho um problema aí de estrutural, né? De caminho institucional. Então até você provar que foi vítima, por exemplo, de um crime de racismo, acionando, né, a lei, enfim, ou de LGBTQI+, fobia, tem um caminho que é um caminho que muitas vezes não é tranquilo, né? É um caminho que coloca muitas adversidades, né? Exige que essa vítima tenha que fazer uma série de comprovações, então, eu acho que o nosso problema não é na formulação da lei, mas é na aplicabilidade por conta de uma estrutura ainda muito falha. Acho que é isso.
E, na sua visão, será que existiriam políticas públicas, algumas ações governamentais para que a gente avance nesse aspecto? Eu acho que o Estado ele é responsável, né, justamente por nos fornecer condições aí de nos afirmarmos como sujeitos de direito, né? E como que o Estado faz isso? Faz por meio das suas políticas públicas. Então, sim, as políticas públicas elas possuem um potencial muito grande, né, de nos ofertar uma sociedade aí mais equitativa, justa, livre, né, de abusos, né, de abusos desse nível, abusos que se tornam crimes, né, crimes de ódio que poucos são ainda reconhecidos, né. Então a gente ainda tem um longo caminho a trilhar, né. Só que essas políticas públicas elas vêm justamente a partir também dessa pressão social, né. O Estado ele não se movimenta sem pressão, né? Então, acho que hoje a gente vê muito essa pressão das mídias sociais, dos movimentos sociais, que fazem, então, cada vez mais o Estado, por meio né, de governos, né, estimularem a criação de políticas públicas que venham fortalecer né, essa dimensão aí da proteção da dignidade humana. Né? Acho que é isso. Sim, inclusive nos últimos anos a gente vê a pauta da diversidade sendo retratada em diversos veículos de comunicação, nas novelas, nas propagandas, no próprio mercado de trabalho e, de uma forma pejorativa, muitas vezes isso é chamado de lacração. Né? Lidiane, na sua visão, qual a importância dessas empresas trazerem a pauta diversidade e fazerem ações nessa questão de evolução né, dessas questões sociais? Bom, acho que toda empresa ela tem uma responsabilidade social, né? Então as empresas cada vez mais elas vêm capturando, né, essa dinâmica social e, claro, né, oferecendo um produto hoje ajustado a essa nossa nova realidade social, que hoje vem a discutir, sim, os crimes de ódio, a necessidade do respeito ao outro, né, e entender que a liberdade de expressão tem os seus limites, né, e esse limite é justamente balizado pela essa condição de ferir ou não o direito de existir da outra pessoa, né? Então acho que as empresas elas fazem parte desse processo porque elas são expressões sociais, né? Então acho que elas tem capturado cada vez mais esse nosso novo momento histórico, né? Que nós temos explicitado essa questão da dignidade humana, do respeito às diferenças, né? E aí sim, de fato, a construção de uma sociedade justa e inclusiva. Sim, caminhando para um mundo melhor, né? Muito obrigado, Lidiane, pela sua participação. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O Se Liga termina aqui. Você encontra esse programa completo no nosso canal do YouTube e não se esqueça de seguir a TV Univap também nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram, @TV Univap. Até a próxima!